Tá, explica pra gente o que que é a osteopatia. Se você puder contar um pouquinho também a história dela, é o que é uma técnica, uma profissão, a gente viu que tem muito Então, tempo pra você se formar, né? a osteopatia ela foi criada por um médico americano em 1874, se eu não me engano. E, na verdade, ele perdeu algumas pessoas da família e ele ficou meio revoltado com a medicina, com aquela coisa assim de tratar doença e cirurgias. E aí o cara sabia muito de anatomia, muito de fisiologia e patologia, e aí ele estudando, ele começou a criar um método onde ele acreditava que assim a estrutura governa a função. Então, se o corpo estivesse com alguma alteração estrutural, a função daquela região que está alterada também estaria alterada. E, a partir disso, a probabilidade de alguma doença, alguma enfermidade aparecer seria maior. E ele nunca segmentava uma região, ele vê a pessoa como um todo, não só a parte física, mas também a parte espiritual, o que que aquela pessoa está passando, o que que não está passando. E Você aí tá ele querendo criou. dizer, ô Tati, desculpa te interromper, mas você tá querendo dizer Não, tudo então bem. que um exemplo prático seria se, por exemplo, eu tenho uma queixa de dor no joelho, não necessariamente aquele problema é na região do joelho? É isso que você quer dizer Não, quando fala do corpo inteiro? eu te digo que se não for um trauma, Uhum, tipo um jogador de futebol, assim, uma queda, até mesmo um trauma, se uhum. aquela região, se a inervação daquela região já tiver com alguma questão, se a vascularização daquela região não tiver legal, aí sim ela fica mais propensa a ter a lesão, mesmo num Aham. trauma, entendeu? Legal, Então, legal, normalmente não está onde a pessoa se queixa, entendeu? legal. E aí ele criou essa filosofia e a gente faz tanto diagnóstico quanto tratamento, é tudo com terapia manual, através da mão. Então a gente assim calibra muito a mão e até por isso tem esses anos todos de formação, porque não é só uma questão de conteúdo, claro que é muito conteúdo, mas é uma questão de manualidade mesmo. Por exemplo, na escola de Madrid, que foi onde eu estudei, você só começa a colocar a mão no crânio da pessoa no terceiro ano, porque primeiro ele vai começando com as estruturas assim mais macro, tipo assim, lombar. Você espera que a pessoa consiga palpar uma espinhosa e uma transversa mais fácil do que sentir o movimento, suposto movimento do crânio. Então ele vai assim, como é que se diz, calibrando mesmo a mão para que você aos poucos consiga sentir. A primeira vez que eu botei a mão no crânio assim, eu falei, cara, tô de sacanagem, não tô sentindo nada, sabe? E aí o professor fala, gente, calma, é assim mesmo, se concentra. Parecia que eu estava com a mão assim, sei lá, não sei nem dizer em quê, porque qualquer Num outra coisa coco. você sente num coco, entendeu? E aí tem assim exercícios palpatórios. Hoje em dia, então, cada vez mais as pessoas vêm estudando isso, aprimorando essa questão da palpação, porque faz toda a diferença na hora que a gente vai tratar, entendeu? Voltando para o que é a osteopatia, tem isso assim que é uma filosofia mesmo. O cara pegou aquilo como tipo um estilo de vida e vê o ser humano como um todo. Eu acho que isso assim é o mais importante e dessa interação da pessoa com o meio. Também isso faz a diferença dentro de como a gente vai avaliar aquele paciente. A pessoa entra no meu consultório, eu já estou avaliando. Eu já vejo como ela chega, se ela está estressada, se ela está deprimida, se ela está irritada, se ela é magra, se ela é gorda, se o cabelo, sabe? A gente olha tudo. Tudo isso são sinalizadores do que pode ser que esteja em desarmonia. A gente trabalha o que está impedindo esse organismo de se autorregular, que é um outro princípio da osteopatia. Ele tem como norte 4 princípios. O primeiro que eu já falei, que é a estrutura governa a função. Ele tem a autocura, que é essa questão do corpo se autorregular, está sempre buscando o equilíbrio. Ele tem a unidade do corpo, que tipo tudo se relaciona com tudo. Aquela história do vou jogar uma pedra no rio e aquilo vai reverberar até lá longe. Ou seja, é mais ou menos assim que a gente pensa. E também a lei da artéria, que é a questão que eu falei do volta para a estrutura. Se você tiver uma alteração na estrutura, você tem uma alteração da função, e a mesma coisa é a lei da artéria. Se aquela região não estiver bem vascularizada,
ela já está com metade do caminho andado para ficar doente.